Olá, você está no programa Fé para Hoje, sua nova atitude. Hoje vamos falar sobre um tema bastante interessante, abuso infantil. Então fique ligado, ligada aí, chame seus amigos para acompanhar o nosso programa. Nessa primeira parte, eu queria fazer uma curta meditação da Palavra de Deus, que está em Daniel, profeta Daniel, esse profeta posterior, não é? São aqueles livros menores, são chamados também de profetas menores, mas Daniel tem uma história muito interessante. Volta e meia a gente acaba falando sobre Daniel aqui no programa, e creio que em outros programas também, vários pastores, padres pregam sobre a vida de Daniel e as muitas lições que essa vida nos ensina. Bom, Daniel vivia juntamente com o seu povo até que Babilônia invadiu a sua terra e levou uma porção de gente, os jovens, que tinham capacidades especiais. Muita gente morreu ali. Os pais desses jovens, muitos deles morreram, seus familiares também. Então eles foram levados para a Babilônia. Agora você imagina, jovens assim, dos seus 15 anos, por aí, alguns dizem que 14, 15 anos, mais ou menos essa era a idade de Daniel e os seus 3 amigos, foram levados e foram separados dos seus entes queridos, da sua terra, não é? Das pessoas que eles conheciam. O ar era diferente em Babilônia, eles respiravam um outro tipo de cultura, a língua era diferente também. Imagine quantas coisas novas. Esses meninos foram arrancados dos seus lares, não é? Esses jovens, com outros tantos também, não só os 4, mas outros tantos. Você pode imaginar que quando esse exército invadia, meninas eram estupradas também. Que situação ruim para o povo. Então, foram levados como prisioneiros. Eles deveriam ser treinados, porque Babilônia tinha o seguinte: vamos tirar desses prisioneiros o máximo de cultura que pudermos tirar deles, porque seguramente o seu país tem seus segredos, tem as coisas boas, e nós queremos saber isso para que a nossa nação, Babilônia, se torne cada vez mais forte, absorvendo este conhecimento das outras pessoas. Mas o desgaste emocional, a luta que eles tinham pessoalmente, ficaria ou marcaria a vida deles para sempre. Era necessário ter alguma coisa que os confortasse, que os consolasse, e eles tinham. Quando chegaram, foram preparados para que o rei pudesse absorver deles a cultura e também ensinar a cultura babilônica. Os seus nomes foram mudados. E cada um destes nomes que eles receberam, eu já falei isso aqui uma vez, indicava a proteção de um deus, ou a ligação com um deus babilônico. Antes, os nomes deles tinham que ver com o Deus Jeová, com a relação que eles tinham com esse Deus Jeová. Então, eles foram podando, foram cortando tudo o que aqueles jovens amavam, possuíam, sentiam, para que pudessem, então, tê-los como futuros babilônicos, né? Ajudando ali o palácio do rei, ajudando a nação a crescer. Bom, esta era a situação. Eles chegaram, foram levados para um local onde deveriam comer, serem treinados para uma prova no final de tudo isso. E a primeira prova, né, antes dessa prova oral, escrita, alguma coisa, a prova da alimentação. Eles não comiam certos tipos de alimentos. Então propuseram para o capitão que eles comessem só verduras e bebessem água. Isso era um absurdo para eles naquele tempo. Mas isso os mantinha ainda ligados com as tradições do seu povo. Eles buscavam alguma coisa para ligá-los ao seu povo, aos seus costumes e também à sua religião. Isso era importante. Porque embora os nomes fossem mudados desses meninos, eles não perderam aquilo que estava dentro do coração, a essência. Bom, depois que eles fizeram todo esse treinamento, a Bíblia Sagrada, aqui no livro de Daniel, diz que eles foram 10 vezes, capítulo 1, verso 20, eles foram 10 vezes mais sábios do que qualquer outro. Mantiveram a alimentação, mantiveram seus costumes, estavam ligados a alguma coisa que lhes dava segurança. Mas isso não era só o que lhes dava segurança. O rei teve um sonho, capítulo 2 de Daniel. É um sonho muito interessante, a história é muito bonita, essa do sonho, uma estátua, só que ele não se lembrava do sonho. Ele precisava de alguém que adivinhasse o sonho dele, e chamou todos os seus adivinhos e ninguém conseguiu adivinhar o sonho.
Agora, então, ele manda matar todos com raiva. É muito fácil se eu lhe contar um sonho, aí você me dá qualquer uma das suas informações aí sobre o sonho, isso significa isso, aquilo, você vai encontrar um emprego, não vai encontrar. É fácil, qualquer um pode fazer isso, por isso que eu não acredito nisso. Eu acredito que o sonho é alguma coisa, uma preocupação. Deus pode falar pelos sonhos também, mas não é uma coisa que acontece todos os dias. Mas é uma preocupação, alguma coisa, você sonha com aquilo. Bom, aqueles homens usavam esse expediente para mostrar, não, os nossos deuses estão revelando os seus sonhos. E você sonhou, tem que nos buscar. Nós somos magos, encantadores, busquem-nos para que a gente possa, então, declarar o sonho. É fácil. Ele mandou matar todo mundo, ninguém conseguia saber o sonho, até que Daniel orou a Deus, Deus lhe revelou o sonho e também o seu significado. Essa é a parte que eu queria agora formalizar aqui para você. Capítulo 2, verso 28 diz assim, que Daniel não trouxe para si a honra de ter revelado o sonho, mas ele disse assim, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de suceder nos últimos dias. Esse é o texto aqui importante, mas há um Deus no céu. Em todas as circunstâncias que Daniel e seus companheiros passaram, que foram circunstâncias ruins, estavam longe da terra, sabiam que seus parentes estavam mortos, outros estavam presos em outras circunstâncias. Eles estavam no lugar de uma religião diferente, de uma língua diferente. Os seus nomes haviam sido trocados. Olha quanta coisa ruim, quanta invasão dentro da vida de uma pessoa, não? Ou de algumas pessoas. Embora tudo isso tenha acontecido, eles tinham que comer comidas que eram estranhas, inclusive a sua religião, eles não comiam certos tipos de alimentos. Isso tudo era estranho, mas eles tinham uma coisa que os mantinha firme. Há um Deus no céu. Eles não perderam essa crença. Então, minha mensagem para você, para começar aqui o nosso programa de hoje, é que Daniel suportou tantas provas, tantas desilusões, tantos enfrentamentos com coisas completamente diferentes, mas tinha uma coisa que o mantinha firme, ele e os seus companheiros. Há um Deus no céu. Nunca perca esta visão. Não importa o problema que você esteja passando hoje, se é familiar, se é de emprego, financeiro, material, não sei, se é uma guerra psicológica que você está vivendo, sentimental, críticas, nunca se esqueça, há um Deus no céu. Mesmo que pareça que Ele não está perto de você, porque às vezes a gente tem essa ideia, né? Está tudo acontecendo do meu lado, coisas ruins, Deus não está comigo. Isso é bobagem, viu? Deus está sempre com você. Ele quer que você sinta paz na tempestade. A presença dEle dá essa paz. Ontem eu estive num funeral e falei um pouquinho sobre isso. Que a tempestade vem, a morte, né? Mas nós temos que ter paz diante da tempestade. E Deus, só Deus pode dar essa paz. Que você seja como Daniel e seus companheiros. Passando ou não por desilusões, por perdas, por perseguições, creia que há um Deus no céu. E Ele não está só no céu. Ele é capaz de entrar no seu coração, na sua vida, viver os dias da sua vida, viver com você do seu lado. Confie nisso. O programa já está começando e a gente volta já já. Fé para hoje, sua nova atitude. Olá, estamos de volta com o seu programa Fé para Hoje, sua nova atitude. E eu tenho aqui em minhas mãos a revista Verdades para o Tempo do Fim, que é um presente que queremos oferecer a você. Você sabe, é só entrar no site biblia.com.br, fazer a solicitação, vamos enviar gratuitamente para a sua residência, para onde você desejar. Existem outros cursos bíblicos que estão também lá no site, estão inteiramente à sua disposição. Pode fazer online ou pedir um material por escrito ou revistas como essa daqui também. As nossas convidadas de hoje, temos
duas doutoras aqui conosco, uma psicóloga, a doutora Tércia Barbalho. Um prazer recebê-la aqui no programa Fé para Hoje. Igualmente, um prazer estar em Fé para Hoje e na TV Novo Tempo novamente. Novamente. Muito bom. Bom. E a pedagoga, a doutora Alessandra Caputino. Um prazer em recebê-la aqui no programa também. Primeira vez que participa conosco. Isso. E obrigado por estar aqui conosco. As duas são professoras no Centro Universitário Adventista, lá em São Paulo. Isso. E há quantos anos já estamos lá com esta unidade escolar em São Paulo, capital? Só para a gente enfatizar. 102 anos. 102 anos. Exatamente. Ali na estrada de Itapecerica da Serra, né? Um marco naquela colina. É um marco da colina, muito, muito bom. Nós estamos nesse tema de hoje, que é abuso infantil. Nós vemos que as estatísticas, infelizmente, demonstram dados alarmantes cada vez mais, mostrando o abuso, o tratamento para com a criança e, com frequência, a gente vê notícias trágicas e que nos fazem até pensar, por quê? O que está acontecendo com a sociedade e a família em particular? O que vocês poderiam nos dizer sobre isso? Olha, se nós pensarmos na história da criança, ao longo, né, da história da humanidade, a criança sempre foi muito vitimizada, não é? Ela sempre foi um ponto frágil, um ponto nevrálgico na história do mundo. Mas se a gente pensar que a nossa sociedade, né, principalmente no Brasil, depois do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tentou-se, né, através de leis, valorizar um pouco mais essa criança, outorgar alguns direitos a ela, e infelizmente nós ainda vemos, né, ainda assistimos muita violência, muito abuso contra essa criança. E isso, às vezes, a gente tende a pensar que é, entre aspas, privilégio, não é, de classes sociais menos favorecidas, mas, na verdade, não. Nós, muitas vezes, podemos observar as crianças sendo violentadas em várias esferas socioeconômicas, culturais, e temos que ter um olhar muito especial para essas crianças. Professora, doutora Caputino, o que a gente pode ver, o que tipo, porque a gente vê às vezes falar violência, mas existe vários tipos de violência aí. Isso. Na verdade, tem muita coisa que é violência e que as pessoas nem se dão conta, né? Quando a gente pensa em violência, de cara, acho que vem a ideia de violência física, né? De agressão física. Mas tem muita coisa que é violência e que a criança, como a Tércia disse, acaba sendo muito vítima disso. Por exemplo, nós podemos agredir uma criança verbalmente. É uma forma de agressão. Existem outras formas de agressão que eu acredito que sejam até mais sutis, mas que também são formas de agressão, que é, por exemplo, você deixar de desassistir, ou, aliás, de assistir uma criança numa necessidade que ela tem. Não deixa de ser uma forma de violência também, muito comum nos dias de hoje. E ela é uma forma muito mais sutil, né? Mas é violência. A superproteção pode ser uma violência? Também. Também. Os dois extremos, né? Tanto a negligência, como a Alessandra está mencionando, que é a falta da atenção, de suprir as necessidades básicas dessa criança num extremo, quanto no outro extremo, a superproteção, ela também é um tipo de violência, porque a superproteção, ela inibe o desenvolvimento, ela atrapalha, não é, o crescimento e o desenvolvimento da identidade, da autonomia, da capacidade de autogestão, não é, dessa criança. Então, em nome do amor, muitas vezes, não é, os pais superprotegem esses filhos e tem uma verdade hoje em dia que é assim, quanto mais moderna é a sociedade, mais demoram seus filhotes a amadurecerem. Ok. Justamente porque há um super cuidado. Então, no meu tempo, eu ia para a escola com 7 anos de idade, eu tomava ônibus, não é, sozinha, levava minha irmãzinha de 6 anos junto comigo. Hoje jamais. Né? Hoje em dia, né, os pais levam filhos para a faculdade, né, filhos adultos. Estão saindo mais tarde de casa também, Isso, né? mais tarde de casa. Tem a geração canguru atualmente, né, que os filhos permanecem com 20, 30, 35 anos, eles ainda se mantêm em casa na 40. Condição de filhotes. E a superproteção tem a ver um pouco com isso, não só, né? Geralmente isso é multifatorial, mas a superproteção também é um dano. O interessante é que essa superproteção, muitas vezes, ela vem justamente porque os pais, porque as famílias têm medo da violência.
né? Tem medo de expor os seus filhos, o que é muito natural. Em cidades, em grandes centros, é muito natural que a gente tenha receio de expor o filho da gente. Mas, assim, então a gente acaba protegendo demais a criança porque tem receio de colocar esta criança no mundo. Essa é uma falha dos pais, assim, no sentido assim, eu tenho medo, eu estou inseguro, então super protejo. Por trás disso tem uma situação também dos pais, né? Uma incapacidade, não incapacidade talvez seja, mas um desequilíbrio, né, na compreensão. Sim, essa fala é importante pelo seguinte, na educação de filhos, os pais precisam ter a condição de suportar certas angústias que o filho precisa passar. Então, o filho precisa passar por algumas angústias diante do não, diante do limite, diante das frustrações, diante das dificuldades. Então, como os pais não suportam ver o filho nessa condição, eles vão lá e fazem mais rápido. Então, por exemplo, a gente estava conversando um dia desse, né? Crianças muito grandes que são alimentadas ainda com comida na boca. 7, 8 anos, 9 anos. Mas por quê? Porque querem sair rápido para ir para a escola, a criança demora. Então, vai sujar? Vai sujar, os pais não suportam, entendeu? Ver a criança lá enrolando, demorando para comer. Então, ele vai lá e agiliza isso mais rapidamente. Então, é preciso, na educação dos filhos, ter a capacidade, né, dos cuidadores de suportar uma certa angústia da criança. Não é? A gente vinha comentando também sobre permitir que a criança persista na busca da solução, não é? Na superação de obstáculos, na busca de soluções. E hoje em dia tem um imediatismo muito grande, tem que se resolver tudo muito rápido. Então, essa coisa da criança persistir até alcançar um alvo, até alcançar um objetivo, é muito difícil que os pais permitam hoje. Então, é tudo muito facilitado para as crianças. Até essa questão de presentes, né? Antigamente, a gente ganhava presente quando ganhava, né? Era no Natal, no aniversário. Natal. Hoje em dia, cada vez que os pais saem, eles têm que comprar presentes para os filhos. Então, não tem mais aquela questão, né, de, olha, você como uma sementinha, não é? A gente planta agora e vamos esperar até isso frutificar. Então, essa coisa do processo, inclusive, as crianças hoje têm muita dificuldade, né? Crianças, adolescentes, jovens, é tudo muito imediato e não se tem mais a paciência nem a persistência, né, de esperar o processo. Isso vai ter, doutora Alessandra, vai ter uma repercussão na escola? Uma criança dessas vai ter um comportamento diferente na escola? Ou se todas são assim, iguais, né? Não sei. Não, as crianças são diferentes. A tendência na escola é que a gente, por uma série de questões, que a gente padronize um pouco determinados comportamentos, né? Porque a gente tem grupos de crianças e a gente imagina que crianças da mesma faixa etária ou do mesmo ano escolar tenham similaridades de comportamento. É claro que muita coisa do que acontece em casa se reflete, é claro, na escola, porque a criança leva consigo, enfim, a forma como ela se constitui vai para a escola junto com ela, vamos dizer assim. Então, lógico, se reflete na escola, sim, né, de alguma maneira. Eu acho que é importante a gente pontuar com relação a isso, que a criança leva de casa para a escola, é que isso dá para a escola a possibilidade de perceber muita coisa. Inclusive, muitas vezes na escola que se percebe que uma criança, por exemplo, está sofrendo um abuso ou algum tipo de violência. A escola tem, vamos dizer assim, o privilégio de poder conviver uma boa parte do dia com a criança e, portanto, de perceber muita coisa que está acontecendo. E, em contrapartida, poderia, né, tem a possibilidade de orientar famílias, de ajudar crianças, porque por causa dessa prerrogativa, de poder passar muito tempo com a criança. Agora, quais são alguns desses sinais que a escola percebe, que os professores percebem, os educadores percebem, que a criança está sendo molestada, está sendo violentada? Inclusive, a escola hoje é um ambiente onde a criança permanece durante mais tempo. Mais tempo. Muitas vezes, né, sob o olhar dos professores, dos orientadores, não é? É que a criança fica mais visível diante
não é, de sinais de que ela, porventura, esteja sendo violentada ou abusada, mais do que os pais. Porque, às vezes, os pais vão encontrar essa criança só à noite, em alguns casos, né, só de final de semana, e olhe lá. Tá? Então, a escola não é a possibilidade desse olhar atento. Então, que sinais, né, a gente pode... E um dos casos também que o pai ou a mãe estão abusando do filho. Sim, então, sim. Eles não têm interesse que isso seja... A maior parte dos abusos, não é, voltados para crianças são dentro de casa, né, e no ambiente familiar, no ambiente pessoas mais próximas. De pessoas próximas. Então a gente orienta tanto as crianças, ó, não pega balinha lá, não sai com o tio, não vê estranho, mas às vezes ela vai se precavendo com os estranhos e relaxa com os familiares ou que são próximos. Muitas vezes, desculpa interromper, e muitas vezes a criança, né, dependendo da idade, ela não se dá conta de que ela está sendo violentada, porque ela pensa que o que vem do familiar, o que vem do conhecido é normal. Então, se é de um estranho, ela, puxa, é de um estranho, então eu tenho que tomar cuidado. Mas se é de uma pessoa próxima, ela acha que aquilo é normal e é familiar. A gente ouve muito relato de criança dizer, olha, eu achava que isso era normal, eu só me dei conta de que isso era um abuso muito tempo depois. Tá? Então, que sinais, vamos né? aos sinais. Depois a gente fala como advertir essa criança, tá bom? Ok. Olha, os sinais, existem alguns sinais, mas eu gosto sempre de pontuar assim, que as crianças elas são diferentes, né? Então a gente pode ter comportamentos diversos das crianças. Então, normalmente a forma de se comportar da criança é um sinal importante. A criança pode, por exemplo, mudar de comportamento. Tem criança que se retrai. Tem criança que fica muito mais agitada, tem criança que chega a ficar até um pouco mais violenta, vamos dizer assim, bate nos outros, machuca os outros. Isso, agressiva, acho que é a melhor palavra. Então, assim, não tem uma única forma de a criança se comportar. Ela pode apresentar comportamentos diferentes. Eu acho que o que é importante é a gente se manter atento a essas mudanças de comportamento da criança. A palavra é mudança. Importante. Alguma mudança do que... Um comportamento no dia a dia. Então, isso na escola ou mesmo em casa. Isso. A mãe e o pai podem observar se houve alguma mudança no comportamento normal da criança, né? Isso. Então, se ela fica, às vezes, um pouco mais triste, se ela chora, ou se ela fica agressiva, se essa criança se retrai, como a Alessandra falou, ela começa, às vezes, a ter um aproveitamento na escola, não é, diferente, não é? Geralmente, recai, né, Alessandra? E olha, às vezes é sutil. Uma determinada criança, uma vez, a professora demorou muito tempo para perceber que existia um quadro de violência em casa, porque ela chegava na escola, ela abria os cadernos, parecia que ela estava fazendo tudo, e um dia a professora se deu conta que nos cadernos e nos livros só tinha um monte de desenhos que indicavam que alguma coisa estranha estava acontecendo, mas ela demorou para perceber. Então, na verdade, a gente precisa ter sempre um olhar muito atento, porque nem todo comportamento da criança é explícito, assim. Ela está agredindo os outros, ela está fazendo isso, ela está fazendo aquilo. Ele pode ser um comportamento sutil. O que exige do professor, né, a gente que trabalha com formação de professor, a gente está sempre dizendo, o que exige do professor, eu sempre digo, olha, exige do professor um olhar muito atento, mas exige do professor também um conhecimento muito grande de como é o desenvolvimento da criança, justamente para ele poder perceber isso. E um sinal isolado nem sempre pode significar que a criança esteja sendo, não é, sofrendo abuso, esteja sendo violentada. Porque outras coisas podem deixar a criança triste, outras coisas podem deixar a criança mais agressiva, outras coisas podem deixar a criança mais introspectiva. Então, é preciso tomar um pouquinho de cuidado também, de não pegar um elemento, um sinal, e já categorizar ou afirmar com certeza que a criança está sofrendo um tipo de abuso. E por isso que a Alessandra disse dessa sensibilidade, de enxergar, de avaliar, de analisar, né, de prestar atenção a essa criança. Como nós podemos ajudar os pais? O que falar para as crianças para que elas possam perceber que não é normal um toque na sua genitália? Como é que nós devemos conversar com as crianças, adverti-las sobre isso? Então, dependendo de cada faixa etária. Então, respeitando, não é, o conhecimento que a criança tem do próprio corpo, o conhecimento que a criança tem da sexualidade, o conhecimento que a criança... E o adulto precisa ir
não é, prestando atenção nisso, porque como a Alessandra falou, tem crianças que são mais ingênuas, tem crianças que são mais precoces, tem criança que essa questão da sexualidade, não é, ela presta mais atenção nisso. Então, a linha de desenvolvimento ela é, né, particular de cada criança, mas teoricamente há uma faixa, né, onde a criança está mais voltada para uma coisa ou outra. Então, assim, respeitando essas orientações, essas faixas, alguma coisa básica, né? Esses dias eu ouvi uma pessoa dizer assim, olha, aquilo que quando você vai na praia faz marquinha de sol, não é? Isso não pode ser tocado, isso não pode ser exposto, isso não pode ser permitido que outras pessoas tenham acesso. Tá? Então, isso para uma criança pequena. Uma criança maiorzinha, você já pode dizer outras coisas. Olha, não é, você tem que respeitar o seu corpo, você não socializa esse corpo. Hoje em dia, infelizmente, na faixa da puberdade, pré-puberdade e adolescência, há uma exposição, não é, uma autoexposição que as crianças e os adolescentes fazem do próprio corpo. Então, eles se expõem, eles tiram fotos, né, nuas ou seminuas, e distribuem por aí. Publicam. Então, os pais precisam orientar, entendeu? Que isso não é tão inocente assim, tá? Eu acho que é importante, né? O ideal seria que cada criança pudesse ser orientada adequadamente e lógico, de acordo com a faixa etária, dentro de casa. Né? Os seus pais, o pai e a mãe, tanto para o menino como para a menina, os pais, fossem as pessoas que ajudassem a criança a perceber desde muito cedo, conhecer o corpo, o que pode, o que não pode. Isso ainda é, de certa forma, muitas vezes um tabu para as famílias e para os pais. Mas a primeira orientação, a melhor orientação, ela deveria vir de casa. Mas eu sempre enxergo a escola como um apoio muito importante, porque tem muitas famílias que não fazem por vários motivos, inclusive porque muitas vezes o abuso vem de dentro de casa. Então, portanto, não há um interesse, não há interesse, né, nenhum, de que a criança tenha esse conhecimento, muito embora a criança perceba que tem alguma coisa de errado. Normalmente a criança percebe que tem. Ela não sabe, às vezes, com clareza, mas ela percebe. Mas, assim, eu acho que a escola é uma grande aliada. Né? A escola, o professor. Por quê? Porque a criança confia muito no professor. As crianças pequenas, especialmente, é por isso que elas contam muita coisa para o professor, porque elas veem no professor uma figura uma pessoa em quem elas podem confiar. Então, acho que a escola pode dar um apoio muito grande à família nesse sentido, orientando a criança o que deve, o que não deve, o que pode, o que não pode. Então, assim, na realidade, uma pessoa de fora tem que estar atenta à escola, um parente, um vizinho, até pelo comportamento disso tudo. E nós temos aí o 100 ou 100, que é o denúncia, e quem não denuncia uma coisa que sabe é conivente. E nós vamos ter que terminar o programa agora, que já estouramos no horário. Eu só quero ler aqui o que o Betinho falou. Se não vejo na criança uma criança, é porque alguém a violentou antes. E o que vejo é o que sobrou de tudo aquilo que lhe foi tirado. Então, que não sejamos coniventes, que estejamos com antenas abertas, e se você tem abusado de alguma criança, procure ajuda. Isso é um problema muito sério. Ficamos por aqui, programa Fé para hoje, temos que voltar com esse assunto em algum momento e esperamos você para o nosso próximo encontro. Um abraço.